As quedas dos anjos. Mistérios por trás dos vigilantes. A rebelião dos vigilantes. Eles desceram. Não como gotas suaves de orvalho, mas como estrelas condenadas, rasgando os céus numa queda eterna. Chamavam-se vigilantes, anjos enviados à terra para observar. Mas observar não foi o suficiente. Eles desejaram, eles cobiçaram, e então pecaram. Segundo o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos desceu ao monte Hermon. Ali, juraram em uníssono que tomariam para si as filhas dos homens, um pacto que selaria o destino da humanidade. O líder deles? Senjazá, o anjo que guiou os demais à perdição. Quando cruzaram o limite divino e se uniram às humanas, nasceu uma geração híbrida. Os Nefilins, gigantes, monstros, guerreiros de renome, criaturas que devoravam tudo, inclusive a carne uns dos outros. A terra tremeu, o céu silenciou, e Deus se irou. Mas a corrupção dos vigilantes ia além da luxúria. Eles ensinaram os homens a manipular a criação. Azazel ensinou o uso de metais, a forjar armas, espadas e escudos. Ensinou também as mulheres a usar maquiagem, a seduzir com encantos, a atrair com feitiçaria. Outros ensinaram astrologia, encantamentos, cortes de raízes, manipulação de espíritos e leitura dos sinais celestes. A humanidade mergulhou em um caos tecnológico espiritual. Uma era proibida, de saber profano e corrupção violenta. Era como se o próprio Éden tivesse sido virado do avesso. E então veio a resposta dos céus. O Altíssimo ordenou ao arcanjo Rafael: amarre Azazel, lance-o nas trevas. Ordenou a Gabriel: destrua os Nefilins, lance os vigilantes em abismos ardentes. E a Miguel: prepare o juízo, eles não escapariam. Nenhum deles, nem mesmo Senjazá. Os gritos dos anjos caídos ecoaram pelos confins do cosmos. Alguns foram enterrados nas profundezas da terra, outros acorrentados nos vales do fogo. Os próprios filhos dos vigilantes pereceram, uns pela espada, outros pelas mãos de seus próprios irmãos. O clamor dos justos chegou até o trono. Enoque, o escriba fiel, foi levado ao céu para registrar tudo. Sim, Enoque, o homem que andava com Deus, se tornou o portador das revelações celestiais. Ele viu os abismos onde os anjos estavam presos, viu as prisões escuras e os tronos flamejantes, viu os ciclos do céu, os portais da criação e o juízo reservado aos rebeldes. O que ele escreveu foi escondido por séculos, proibido, negado, apagado dos cânones. Mas agora está sendo redescoberto, e o mundo jamais será o mesmo. O livro de Enoque não está sozinho. Outros escritos apócrifos confirmam que havia mais do que os textos tradicionais revelam. O Testamento dos 12 Patriarcas, o Livro dos Jubileus e até fragmentos encontrados nos manuscritos do Mar Morto falam dos vigilantes e dos seus crimes antigos. Há uma linha contínua entre esses textos esquecidos e o terror ancestral que moldou os dias de Noé. A geração antes do dilúvio estava contaminada. Não apenas moralmente, mas geneticamente. A linhagem humana estava sob ameaça. Por isso Deus escolheu Noé, porque, como o texto sugere, ele era puro em suas gerações. Não só justo, mas sem a corrupção do sangue dos vigilantes. O dilúvio não foi apenas punição. Foi uma limpeza, uma quarentena divina. Mas o sangue dos Nefilins não foi totalmente apagado. Fragmentos dessa hibridização surgem novamente nas Escrituras. Após o dilúvio, em Números, vemos os gigantes na terra de Canaã. Eles são chamados de Anaquins, Refaíns, Emins. Josué os combate. Davi os confronta em Golias. Os ecos do passado voltam em forma de guerra. Seriam descendentes diretos dos Nefilins ou apenas resquícios de uma maldição antiga? O certo é que os vigilantes continuam presos, mas seu legado ainda respira entre as sombras.
Os textos apócrifos alertam que, no fim dos tempos, eles seriam soltos. As trevas que foram seladas seriam abertas novamente, e os reis da terra tremeriam. Por isso, o livro de Enoque foi escondido, porque revela demais, porque expõe nomes, datas, códigos e juízos. A igreja primitiva conhecia esses segredos. Judas, irmão de Jesus, cita diretamente o livro de Enoque em sua epístola. Pedro também. Eles sabiam do que estavam falando, mas com o passar dos séculos, o cristianismo institucionalizado precisou silenciar o que perturbava demais. Precisou esconder o que poderia explodir os dogmas e tradições. Porém, hoje, séculos depois, esses textos voltam à tona. Voltamos a falar de Enoque, dos vigilantes, do abismo, da batalha celestial que antecede a vinda do Filho do Homem. Enoque viu esse filho. Ele viu o trono, viu os nomes dos anjos, viu o juízo final e advertiu: tudo o que foi escrito acontecerá, porque a palavra do Altíssimo não volta vazia. Estamos vivendo as últimas páginas desse livro proibido. Enoque não morreu. Ele foi levado, arrebatado, transladado. Deus o tomou para si. O motivo? Enoque era justo demais para ser corrompido, mas também porque tinha uma missão eterna. Ele se tornou um mensageiro entre os mundos. Ele foi mostrado aos portais celestes, aos 7 céus, aos tronos da glória, aos lugares onde nenhum homem jamais pisou. Ele ouviu os cânticos dos querubins e o ranger dos anjos caídos. O que ele viu era tão poderoso que Deus ordenou: escreve tudo, mas guarda para o tempo do fim. E agora, milhares de anos depois, essas palavras estão nas mãos de quem busca. Os olhos se abrem, os véus caem. Os vigilantes não são mais apenas mitos. Eles são parte do quebra-cabeça. Eles são a chave para entender o caos espiritual do nosso tempo. Imagine um mundo onde seres caídos andaram entre os homens, ensinaram feitiçarias, manipularam o tempo, misturaram genéticas e abriram portais. Esse mundo existiu. Ele não é uma fantasia. Ele é o pano de fundo das Escrituras. E se o livro de Enoque estiver certo, esse mundo está prestes a voltar. As trombetas tocarão, as prisões se abrirão, o Filho do Homem aparecerá nos céus com miríades de santos e anjos justos, e os caídos serão julgados novamente. Mas antes disso, haverá trevas, haverá engano, haverá mentiras que parecerão luz, e aqueles que não estiverem atentos serão seduzidos. Os vigilantes querem voltar, querem reinar de novo. Mas Enoque deixou o alerta. Está tudo escrito, e só os que têm ouvidos para ouvir entenderão. Compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer a verdade oculta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça, há mais revelações vindo. O próximo vídeo vai mostrar quem realmente era Lilith e como o mundo antes de Adão pode ter sido ainda mais sombrio do que o que vemos hoje. Se você achou que sabia tudo, espere, porque a Bíblia não terminou. Ela está apenas começando.